pode falar um pouco sobre a construção e o resgate de... Depois você me corrige se eu pronunciar errado aí, em árabe. O resgate de Al-Ándalus pelo orientalismo. Eu consegui pronunciar direito? Sim, conseguiu, tá certo. Então, isso é algo também para a gente parar para pensar, que muitas vezes, até na graduação, eu encontro meus alunos e falo, vocês sabiam, alunos que estão recomeçando na graduação, pessoas na rua, que seja, familiares, porque eu converso com todo mundo sobre o que eu pesquiso. Eu pergunto a eles, você sabia que os árabes estiveram na Península Ibérica, Portugal e Espanha por 700 anos? E todo mundo fica assim, quer dizer, alguns não, mas a maioria fica, não, eles tiveram? Ficam entre o assombro e a dúvida, assim, isso não parece certo. Então, isso não é à toa. Existiu um esquecimento real dos árabes. E quem é Célia, que... segura um pouquinho. Eu já estive em Portugal algumas vezes, já fui sim, nas ruínas lá, Moura, né? Ruínas Mouras. Quando alguém fala assim, não, como? Pega o mapa e mostra para eles o tamanho do Estreito de Gibraltar. Para mim é um pulo. Sim, você vai numa praia no sul da Andalucia, ou até mesmo em Faro, no sul de Portugal, Algarve, você consegue ver a África. Mas eu percebo nas pessoas o assombro em aceitar que a história árabe, em certa medida, se mesclou com a nossa história, se a gente pensar na gente como herdeiro de um legado ibérico. Então, muitas pessoas pensam, eles talvez estiveram lá porque estava próximo, mas não foi uma presença de fato. Não tem um legado de fato. Isso eu até percebo, por exemplo, quando eu estive na Espanha e estava estudando, na Espanha que na escola se estuda sobre a presença árabe. E conversando com pessoas comuns sobre meu projeto de pesquisa, o que eu estava fazendo na Espanha, e muitos deles me perguntavam, mas você sabia que os romanos estiveram aqui, né? Como se eu não devesse dar a minha atenção à presença árabe. Eu deveria dar atenção para algo mais nobre, que são os romanos. Como se uma coisa anulasse a outra. Então, não há só uma questão de esquecimento, mas também é uma questão de tentar anular a validade e a presença desse grupo. Assim que, de fato, Al-Ándalus, por anos, após a expulsão, você vai ter um processo, não é bem um processo, mas o discurso da Reconquista, que vai culminar com o fim do Reino de Granada em 1492, mas a expulsão de todos aqueles que se relacionam aos muçulmanos, ou à cultura árabe propriamente dita muçulmana, mais bem os muçulmanos, em 1609. E a partir daí, o reino espanhol ele vai criar um antagonismo entre nós, cristãos, e eles, os muçulmanos, como se fossem coisas realmente mundos separados e irreconciliáveis. E até o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, não há nem na Espanha, em qualquer lugar, Portugal, uma ideia de pensar Al-Ándalus como parte da história espanhola ou portuguesa. Há mais como um passado distante que não faz mais sentido, que não está mais ali. Então, o projeto orientalista que vai resgatar Al-Ándalus, que vai tentar colocar ela no seu lugar, num lugar na história, que vai fazer com que Al-Ándalus seja de novo como reconhecida. Só que isso é de acordo com uma ideologia política, não é porque Al-Ándalus realmente merecesse, no sentido de que nós temos que lembrar que foi importante. É mais de tentar conciliar esse passado árabe com um novo projeto cultural e político que se fazia, que era o projeto cultural político orientalista imperialista. Então, o orientalismo, a gente tem dois tipos de orientalismo, o que a gente conhece padronizado, o que as pessoas conhecem que é formulado, mais formulado pelo Eduardo Said, a ideia de uma violência colonial, a ideia de você criar um Oriente em oposição ao Ocidente, ou seja, não existe Oriente de fato, existe um discurso que diz isso é Oriente, e isso é Ocidente. Cria-se esse discurso de oposição, porque assim você consegue definir quem é o outro e quem você pode dominar. Mas o orientalismo que acontece, sobretudo na Espanha, que é onde vai ficar mais tempo a presença árabe, a gente chama de orientalismo doméstico, que é a ideia de tentar olhar para esse passado e tentar reconciliá-lo com a sua própria história. E é quase um passado idílico,
não é um passado real, ele é extremamente fantasioso. E esse orientalismo espanhol, ele é curioso porque ele vai atrair orientalistas europeus e orientalistas árabes. É até curioso, também curioso você falar orientalismo árabe, como assim? Mas sim, você vai ter um orientalismo árabe que vai voltar para a Espanha e vai tentar resgatar esse passado maravilhoso. Então, Al-Ándalus vira quase um paraíso perdido. Essa é a ideia do orientalismo. E que ainda permanece. No mundo árabe, muito. Você vai encontrar vários livros que vão tentar falar como os árabes perderam a valiosa Al-Ándalus. E uma coisa boa o fato de Al-Ándalus ter voltado para a história, mas ela precisa ser reconciliada nessa história quando ela volta. E aí você vai ter esse projeto de passar, de olhar Al-Ándalus com carinho, e logo em seguida você vai ter os projetos tradicionalistas, por exemplo, Simonet, que é um historiador espanhol extremamente lido por muitos aqui, medievalistas, que ele vai conformar Al-Ándalus, mas vai excluir o elemento árabe. Vai dizer assim, sim, nós tivemos um passado muçulmano na Península Ibérica, mas ele não era árabe, eles eram espanhóis muçulmanos. Então, tem vários contramovimentos que acontecem. E o tempo todo é essa tensão em aceitar um passado que é europeu e árabe, ou ocidental e oriental ao mesmo tempo, com o pensamento atual, vamos dizer assim, que pensa que Ocidente e Oriente são opostos, e na verdade não são. Então, o que se tem hoje em dia, depois de todo esse resgate, realmente foi importante, porque Al-Ándalus pôde ser novamente estudada e colocada no seu lugar de história. Você tem discursos opostos. Você tem um discurso negacionista, que é aquele que vai dizer que Al-Ándalus não era árabe, que nem os califas eram árabes, que na verdade era só um momento de moda falar árabe naquela época, ser muçulmano estava na moda, e por isso que a Espanha entrou nisso, que é extremamente falso, é uma fraude historiográfica, mas é vendida porque hoje em dia, depois da construção dos nacionalismos no século XIX, a ideia é tentar formar a ideia de uma sociedade pura. Então, a Espanha pensar-se árabe é algo que quebra essa pureza, entre muitas aspas, da sociedade espanhola. Então, o negacionismo ele entra nesse campo de tentar salvar a Espanha de uma impureza árabe. E o outro lado, que esse sim é um estudo de Al-Ándalus acadêmico, é que vai pensar que Al-Ándalus é árabe, sim, mas você não vai encontrar Al-Ándalus hoje em dia em lugar nenhum, porque ela está no passado. Então, ela foi árabe, ela falava árabe, se identificava com o mundo árabe, tem momentos políticos que ela se opõe ao que seria o califado mais oriental, que é a Abássida, que são momentos próprios da história daquela temporalidade, mas Al-Ándalus não deixa de ser árabe muçulmana e ser uma realidade do passado ibérico. Isso o orientalismo trouxe Al-Ándalus para a gente relembrar e valorizar, mas ele trouxe esses problemas, que é propriamente do nacionalismo e do imperialismo do século XIX, e que hoje em dia a gente está tentando resolver ainda, né? Tentar combater esse negacionismo e, ao mesmo tempo, conseguir conceber que no que a gente chama de Ocidente, na Idade Média não era esse Ocidente que a gente tem de agora. Na Idade Média havia outra dinâmica geopolítica e você podia ter o árabe no Ocidente. Por isso que o Ibn Hassan que fala, ele se vê como ocidental, magrebi. Isso faz sentido naquela época para ele. Ok.